O Mania Entrevista de hoje vai entrevistar um recém-nascido. Brincadeirinha, Pedro Cardoso. Quem me dera. Vamos começar falando da tua peça, do recém-nascido. Eu vi essa peça em Lisboa e eu ri muito, me emocionei em vários momentos. Da onde nasceu o recém-nascido? Engraçado, muita gente fala isso que você falou. Talvez tenha nascido disto. Você falou assim, eu ri muito e me emocionei em outros momentos, né? Como se o riso não fosse uma emoção. Como se as pessoas sempre falam assim, é engraçado, mas também é emocionante, né? Talvez a minha vida... É para não falar que chorou, porque quando você se emociona, você chora um pouquinho. Pois é, o choro, o riso, são emoções. A comédia é uma emoção fortíssima, entendeu? A comédia em si é comovente. Eu sempre imaginei que essa distinção muito rígida entre o cômico e o dramático, ela é uma coisa acadêmica, é uma invenção, digamos assim, acadêmica. Quando você está em cena, estas coisas coabitam no mesmo momento e produzem, na minha maneira de perceber o fenômeno do teatro, uma emoção muito mais completa do que aquela, eu chorei, eu me emocionei, eu ri, depois eu chorei. Não, você simultaneamente foi arrebatado por uma profusão de sentimentos, que eventualmente se manifestaram em você num choro, eventualmente num riso, eventualmente até num tédio, sabe? Às vezes eu vejo uma pessoa na plateia assim, com um olhar entediado, eu aprendi a compreender que aquela pessoa está em algum momento, que ela não está necessariamente rejeitando o espetáculo. O espetáculo produziu nela... Tem pessoa entediada na sua plateia? Num momento de introspecção, eu diria, com uma aparência de entediado, mas que a pessoa está... Porque eu faço peças assim, as pessoas vêm falar comigo, vi tua peça há 30 anos atrás. Aí a pessoa me diz assim, aquela coisa do sofá, a pessoa guarda um fragmento, o modo como uma obra de arte influencia ou toca alguém, é algo que o próprio artista não tem o menor controle, entendeu? Eu também aprendi isso, a não querer controlar o modo como alguém usufrui da obra. Eu só achei interessante você falar, eu ri e me emocionei, porque eu sempre tentei juntar essas duas coisas, sempre achei, sei lá, aprendi isso com Charles Chaplin, e depois lendo também teorias sobre o humor e o drama, sobre o drama pertencer ao poder e o humor pertencer ao povo, essa divisão que se fez de que tudo que é sério, tudo que é cerimonioso, tudo que pertence ao poder é sério. E tudo que pertence à liberdade, que pertence ao povo, é o cômico, sabe? E dizem que é o Bakhtin, que é um pensador russo, ele fala isso, que a grande obra de arte reúne o cômico e o trágico num mesmo momento. Como ele diz que eram as sociedades primitivas da humanidade. Que, por exemplo, quando morria alguém, havia na cerimônia de despedida daquela pessoa, simultaneamente, uma parte da cerimônia que era dedicado a dizer as qualidades do morto e outra que era para debochar do morto. Agora, todo mundo que vai encontrar você não espera chorar, não espera se emocionar pelo lado de cair em lágrimas ali. Todo mundo que vai ver você espera só rir. E não é isso a peça. A peça é muito profunda, aliás, essa peça. É porque eu acho isso, sabe, Mara, que a comédia não é só rir. O problema é que fizeram da comédia, ou fazem da comédia, ou tentam fazer da comédia apenas esse aspecto da complexidade do ser humano, apenas o aspecto do escárnio, do deboche, da paródia. Tudo isso pertence à comédia. Mas a comédia não escapa do drama. A palavra drama quer dizer movimento, né? Dramatúrgico. Então, se a pessoa vai ao teatro me assistir e espera apenas rir, é porque isso é o modo dominante, a compreensão dominante que se tem da comédia. Mas a comédia nunca é assim. A comédia, quando é de boa qualidade, ela é sempre completa. Assim como o drama também. Na verdade, essa distinção entre drama e comédia, ela não existe. Não existe. O Hamlet, que é tido e havido como uma tragédia. Pois bem, o Hamlet, para não ser assassinado pelo próprio tio e pela mãe, tem uma hora que ele finge que está maluco. Isso é uma situação cômica. Ele finge que está maluco. O próprio ser ou não ser, eis a questão, toda aquela pergunta. Uma hora ele fala assim, será que eu devo me matar? Aí ele diz assim,
mas se eu me matar e depois de morto eu descobrir a solução para o meu problema? Isso é um argumento cômico, entende? E, no entanto, ele está ao mesmo tempo vivendo aquela tragédia. O próprio Édipo Rei, que é a tragédia clássica, puxa vida, ele matou o próprio pai, ele casa com a própria mãe. Há nisso um excesso de mal-entendidos que, no meu modo de entender, também traz alguma hilariedade àquela situação. Não é psicanálise isso? É, totalmente. Depois da psicanálise é que foi sentar ali, né? Mas o mito se constituiu ali. Então, eu tenho muita resistência em viver o meu trabalho, ou o trabalho dos outros colegas, com essa distinção muito absoluta entre comédia e drama. E, de fato, compreendo. A pessoa que vai lá talvez vá imbuída dessa concepção equivocada de que a comédia é apenas algo que vai produzir apenas hilariedade e não vai produzir introspecção, reflexão e, eventualmente, até um sentimento de autopiedade ou de autocomoção com algum ponto da história que seja especialmente sensível para alguém. Eu fui ver sua peça em Lisboa com alguns amigos. Amigos portugueses e amigos brasileiros. E os brasileiros olhavam, esperavam encontrar o Agostinho. E saíram assim, pô, ele é muito maior do que o Agostinho. E é verdade. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, Pedro Cardoso é refém do Agostinho? Porque o Agostinho, bem, você contou, você subiu num ônibus, o ônibus parou para te receber dentro do ônibus. Enfim, você aqui, Agostinho é idolatrado. Na internet ele está em todos os lugares. E na sua peça, nos seus textos, na sua performance, na sua interpretação, na sua atuação, não tem nada do Agostinho e mostra um grande ator ali. Como é que é a sua relação com o Agostinho? Eu não posso responder aceitando esse elogio todo. Não tem que fazer... É ótimo, assim, eu acho que o Agostinho ele se tornou, de certa forma, um ícone pop. Assim, ele escapou do meu controle. A princípio é um personagem dentro de uma dramaturgia. Ele não existe sozinho. Ele existe em função daqueles outros personagens e da história que está sendo contada, né? Ele é inicialmente aquilo. Por razões que eu desconheço, que eu não sei exatamente bem quais foram, ele foi capturado pelo povo brasileiro e ele passou a ser um ícone de algumas coisas. E muita gente usa ele para se expressar através dele, entende? Eu me mantenho, como se diz, um pouco alheio ao que se passa com o Agostinho que o povo pegou para si. Eu fiz aquele Agostinho das cenas, aquilo foi o que eu fiz. O que agora é feito dele, não me cabe controlar, não me cabe nada. Agora, eu tenho orgulho, eu fico vaidoso. Eu acho que o fato de eu ter conseguido fazer um personagem que tornou-se um arquétipo é uma glória para um ator. Todo ator, quando atinge esse momento em que o trabalho dele se arquetipa não, deve ter um jeito certo de falar isso, se torna um arquétipo, é porque você atingiu o reino sublime do simbólico. Você saiu do realismo, saiu do naturalismo das coisas, e você atingiu isso que é muito difícil de chegar, que é o lugar da poesia, que é o lugar do simbólico, sabe? Eu acho que o Agostinho, e os outros personagens também, porque o Agostinho existe naquela correlação de forças. Tudo bem, mas os outros personagens, nenhum dos outros personagens da Grande Família, a Grande Família tem uma história na televisão, mas o Agostinho, ele ultrapassou nenhum outro personagem da Grande Família alcançou, por exemplo, hoje, a sobrevida que alcançou Agostinho. Não sei nem se é sobrevida a palavra, mas ele está em todos os lugares. Tá. Ó, Pedro chegou atrasado aqui, porque ele se perdeu em São Paulo. Aí ele entrou no ônibus, ele pegou um ônibus para vir para cá. Conta. Não, me acontece. Eu entrei no ônibus e eu não tinha dinheiro para pagar, não tinha nada, mas eu falei para o mundo, eu estou indo para a entrevista, estou atrasado. Aí eles me chamam assim, às vezes me chamam seu Agostinho. É muito engraçado. E o personagem, ele... E você entrou no ônibus, e o motorista entrou, e todo mundo... Eu não sei explicar. Entende? Eu não aceito isso. Eu nunca me comporto como alguém que mereça essas deferências, entende? Ok, Pedro, ok. Mas existe uma coisa dada. Agostinho é um cara que, por exemplo, Marco Nanini, um grande ator maravilhoso, e que fez e que faz várias coisas, ele não é sinônimo do Linneu.
Mas se eu entrar com ele no ônibus, vai entrar... Aí tudo bem. Aí vamos esperar o restante da grande família. Ok, aí sim, se vocês estiverem juntos. Mas ele não é, você é. Entende? Eu não sei te responder, eu não sei. Na verdade, isso é uma coisa tão maior do que eu sou capaz de dominar, que eu realmente não sei o que fazer com isso. Eu queria terminar com o Agostinho, acabamos começando pelo Agostinho. Agora eu queria falar do recém-nascido. De onde vem, porque você conta, enfim, sem dar spoilers, mas você conta, na verdade, a condição humana desde o útero, enfim, até... E você toca em questões muito profundas que nós estamos vivendo atualmente. Quanto tempo tem o recém-nascido? 1 ano e meio, mais ou menos. Essa vai ser a segunda temporada em São Paulo. O recém-nascido surgiu na minha imaginação de uma conversa que eu estava tendo com a Graziella, com quem eu vivo, com a Graziella Moreto, e ela tem uma inteligência muito perspicaz. E ela falou assim, referindo ao Donald Trump e a outros políticos que se comportam no poder de uma maneira muito assim, que a gente fica vendo que é esquisita, mas não consegue dizer o que é esquisito. E ela falou assim, a dinastia do bebê chorão. Aí eu entendi, falei, nossa, isso é muito bem pensado, é a permanência de um bebezinho dentro de um homem adulto, entendeu? Que fica se manifestando e que fica impondo ao adulto demandas de um bebê. Eu falei, puxa, isso é uma dramaturgia maravilhosa, esse bebê que permanece dentro da pessoa. Em alguma medida, dentro de todos nós, permanecem demandas da infância, da primeira infância. Dizem os psicanalistas e tudo que isso é muito formador de quem a gente é na vida adulta e tal. Aí eu imaginei isso como dramaturgia, entende? E com esse olhar também para o momento, né? Porque nós estamos numa quadra da história, como diz o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, numa quadra da história muito especial, né? Assustadoramente especial. E desde que o fascismo brasileiro se mostrou com a nitidez com que ele se mostrou, que a minha vida artística ficou absolutamente paralisada, até eu poder entender qual é o mundo que eu estou vivendo. Eu escrevi já 2 peças sobre esse fenômeno, A Sombra do Pai e essa, O Recém-Nascido. São tentativas poéticas de provocar na plateia alguma inspiração de compreensão sobre este terrível momento. Qual é o mundo que estamos vivendo, Pedro? É difícil até definir, mas é um mundo de definição despudorada, né, do autoritarismo e da mediocridade no poder. Como se a mediocridade na gente não suportasse mais as demandas tão exigentes do saber e se rebelasse contra o saber e falasse, não, pera lá, a espontaneidade é que vai ficar no poder e não o saber. Tanto que esses fascistas todos, uma das características dessas pessoas é arvorarem-se a uma espontaneidade absoluta, falam do jeito que querem, ofendem, xingam, em nome de uma espontaneidade. Isso encontra grande eco nas pessoas, porque o saber é exigente, porque o saber, de fato, nos torna inevitavelmente conscientes da nossa finitude. E isso é bastante incômodo. Então, para evitar a sensação permanente da finitude, a ignorância se disfarça de espontaneidade e busca o poder para então legislar um mundo que seja assim, um mundo em que não se tome vacina, para dar um exemplo bem evidente, porque é trabalhoso tomar a vacina sabendo que de fato havia um risco. Claro que havia um risco, mas era uma questão racional. O risco da pandemia era maior que o risco da vacina, infinitamente maior. Então, eu, por exemplo, não tive dúvida. Eu tomei a vacina, dei a vacina nas minhas filhas menores de idade, sobre quem eu ainda tinha autoridade. E todas tomaram, até as outras, as mais velhas. Mas era uma inquietação. Agora, se Deus diz que não precisa tomar vacina, não tem inquietação. Se existe um ser superior que decide por você o que você tem que fazer, não tem inquietação. Mas Deus não disse que não tem que tomar vacina. Não, mas algum ser humano diz que Deus disse. Falsos intérpretes da vontade divina surgem a todo dia. Cada quarteirão que você passa tem uma porta de uma falsa igreja oferecendo uma falsa leitura. Ontem eu ouvia no rádio uma coisa alucinada, um sujeito falando que Abraão pagava dízimo, que o dízimo é anterior à Bíblia. Uma conversa sem pé nem cabeça, mas que para a pessoa que não quer conhecer... Eu faço muita experiência. Para muitos cristãos, eu dou uma tradução da Bíblia do professor Frederico Lourenço, que eu adoro.
que tem umas explicações sobre itens da tradução que terminam por ser extremamente elucidativas das circunstâncias em que certas passagens do Evangelho se deram. Nenhum deles lê. Cristão, eu dou a Bíblia na mão do cristão. Ele não quer ler. Ele quer acreditar na sandice que é dita pelo autonomeado pastor. Ele não quer fazer o esforço intelectual de penetrar num texto complexo como o texto dos Evangelhos. Ele quer apenas a ilusão. Ele não quer nem a realidade do cristianismo. Ele só quer um mecanismo. Se você gritar, se você botar a tua mão para cima e ficar dizendo Jesus, você se cura de um câncer. O cara quer acreditar nisso, ter o saber. E a humanidade, nos últimos 300 anos, desenvolveu uma quantidade de conhecimento que nunca antes na história a humanidade tinha conseguido tanto conhecimento em tão pouco tempo, a partir do método científico, do desenvolvimento das tecnologias. É muito conhecimento. Eu acho que isso soterrou as pessoas. Eu não vejo explicação. Você é cristão? Não. Quer dizer, sou nascido e criado culturalmente dentro do cristianismo. Eu não sou cristão, mas tenho muito mais respeito por Jesus Cristo do que 90% dos cristãos. Mas leu a Bíblia? Li, um livro maravilhoso. Mas não li buscando misticismo, li buscando informação histórica e ter contato com o pensamento de uma pessoa que, no mínimo, merece a nossa atenção, porque em torno dele, coitado, se fundou tudo que a gente vive no Ocidente. Então, quem não lê a Bíblia é um despreparado para a sua contemporaneidade. Então, eu fui ler. E quando encontrei essa tradução, que é uma tradução de muito boa qualidade, feita diretamente do grego, aí li, inclusive, com alegria, porque era um texto agradável de ler. Mas leio sem religião. Isso que você está falando é tão importante, porque existe, de fato, algo que, inclusive, está na Bíblia, que a Bíblia diz, virão muitos em meu nome e enganarão a muito. Cristo disse Ele isso. disse isso. Cristo diz isso. Virão muitos em meu nome e enganarão a muito. E o que a gente vê nessa pregação desvairada é que essa pregação diz coisas, inclusive, contrárias ao que disse Jesus Cristo. Eles fazem uma confusão muito grande, porque a pessoa que está ouvindo não quer ter capacidade de crítica ao que ela está ouvindo. É muito fácil, quando alguém quer ser enganado, enganar a pessoa que quer ser enganada. Agora, a razão primeira desse desejo de viver uma ilusão é misteriosa. Eu suponho que ela tem a ver com a compreensão da finitude. Porque se você estudar, você vai saber que você morre. Agora, se você não estudar, você talvez possa se iludir de que você é imortal. Talvez a gente seja imortal, mas o estudo não diz isso. O que nós sabemos diz que a gente termina. Então, talvez a gente não termine, mas... Do pó viestes ao pó voltará. É uma dúvida até interessante de ter, mas é muito difícil as pessoas que estão em grande sofrimento material, estão em grande angústia no momento, terem espaço psicológico para questões, digamos assim, supérfluas, no fundo, sabe? Mas, Pedro, mesmo pessoas que não estão em grande sofrimento, que não estão passando por momentos Conveniência difíceis... econômica. Conveniência econômica. A religião é o maior negócio que a humanidade jamais inventou. Então, eu acho que existe uma grande parte da população que não está em sofrimento econômico, que tem dinheiro, que se torna um cristão apaixonado por isso para dar o golpe de Estado que eles queriam dar. Todo golpe de Estado é um movimento de enriquecimento de uma minoria. E todo golpe de Estado se promete ser um movimento para o povo, né? Há quem diga, jornalistas amigos nossos, que já passaram a chamar o golpe de 64 de movimento. Não ouvi isso? Eu ouvi isso, foi ao ar isso, eu ouvi isso da boca de pessoas que eu conheço de jovem, dizer que não foi um golpe, foi um movimento. Começa a se relativizar a história, não é? Porque o interesse econômico em manter o povo ignorante é muito grande. É muito grande. Se você pagar um salário mínimo a alguém, a pessoa tem que estar muito desprovida de conhecimento, tem que estar muito refém daquele emprego que é o único que ela pode ter. Então, isso se soma, né? Quer dizer, as pessoas querem se manter ignorantes e uma minoria dos ricos querem ter um bando de ignorantes para poder continuar pagando apenas um salário. É duro lidar numa sociedade culturalmente em que o saber foi distribuído de uma maneira justa, é mais difícil você manter a desigualdade econômica. Então, eu não tenho certeza de nada. Eu desconfio
que é mais ou menos por aí que isso anda. Interesse econômico. Nesse sentido, eu sou muito marxista. Eu acho que o Marx tem razão. O econômico é dominante na vida, mas o econômico entendido no sentido amplo do que é o econômico. O econômico não é o financeiro. Financeiro é dinheiro, é ter dinheiro, não ter dinheiro, é estar devendo, não estar devendo, estar credor, estar devedor. Isso é dinheiro. O econômico é a totalidade do fenômeno da vida, no sentido marxista. Tudo que se passa é uma economia, poderia-se dizer, é uma relação do homem com o ambiente natural e com os outros homens, e tirar disso um proveito para si. Isso é que é economia, como eu imagino que o marxismo entende. E, nesse sentido, tudo é economia. Os 4 anos que nós tivemos de governo Bolsonaro, você estava em Portugal. Você vem sempre ao Brasil, mas você mora lá. Eu nunca morei apenas em Portugal, estava sempre lá e cá. Ah, é, Pedro Cardoso? Não, Fale mais não. sobre isso, porque você critica de eu ser uma... Não, eu não... Uma mandante? Eu tenho 2 casas, você tem 8 casas. Aí eu não sei nem como é que você tem as chaves. Eu não critico, eu acho engraçado. Não, eu estava lá e cá, sempre fiquei lá e cá. Eu nunca consegui sair. Eu achei que eu ia sair do Brasil completamente, mas não saí. Por quê? Dinheiro. A minha vida econômica é baseada no Brasil. Eu ganho algum dinheiro em Portugal, mas ganho muito mais no Brasil, porque aqui no Brasil eu consigo, modéstia à parte, mergulhar dentro do país. Em Portugal eu sou rejeitado, eu bato assim. Os portugueses têm atores portugueses, eles não precisam de um ator brasileiro. E o meu modo de pensar para um europeu é incômodo. Por quê? Porque eu sou um latino-americano, eu sou um sujeito colonizado, eu sou um sujeito que sou vítima do processo da colonização. Então eu tenho em relação à colonização verdades a dizer. Verdades que os europeus até hoje, por incrível que pareça, não ensinam para as suas crianças. Eles realmente ensinam um conto da carochinha, que aquilo tudo foi uma maravilha, patati, patati, patatá. Um português médio nunca viu uma figura de um africanizado, escravizado no Brasil sendo torturado pelos bisavós deles. Eles não viram mesmo, eles não sabem. Eles acham que a colonização portuguesa foi meiga e doce. E isso não é verdade. E as permanências... É isso que suas filhas aprendem na escola portuguesa? Você tem uma filha Eu acho que seria, mas as minhas filhas estudam numa escola americana. A gente, quando mudou para lá, a gente quis botar elas numa escola internacional justamente para não botar elas apenas em Portugal. Mas eu comprei os livros de colégio português. Eu comprei um livro de resumo da história que eles estudam no último ano para fazer o que é o vestibular deles. A palavra Brasil aparece 5 vezes, a palavra escravo acho que não aparece nenhuma vez. Ou 2, ou 3, ou 4, e não há descrição das torturas. É tudo como se fosse um fato assim, não sei explicar, uma coisa branda, uma coisa suave. Agora você falou que não acolhe o artista brasileiro, não português, enfim, mas o seu espetáculo estava lotado. Eu tenho muito público português, tenho orgulho disso, entendeu? Mas digo assim, o mercado de trabalho português, qual é o papel que ele tem para um ator brasileiro? Entendeu? Não há muitos papéis para um ator brasileiro. A televisão portuguesa também vive um momento, que é o momento que ela tem que viver, que é o momento da relação dela com o seu próprio público. Eu não vejo muito o que eu poderia fazer lá. Os povos têm seus artistas. É muito difícil ser o artista de um outro povo. Eu não sabia isso, eu descobri isso lá. Entende? Quando eu vejo assim o show da Taylor Swift e vejo o mundo inteiro, pelo menos o mundo ocidental, se jogando aos pés daquilo, e eu fui ver um show outro dia desse tipo, grande assim, é um acontecimento muito desprovido de verdade, é um acontecimento muito formal, é um acontecimento de grandes estádios, na verdade é uma televisão ao vivo. Você não vê nada, aquilo é filmado, os comportamentos tanto do público quanto do artista são pré-determinados, ela faz todos os dias igual, não há um contato verdadeiro, até porque não há como ter um contato verdadeiro com 60 mil pessoas. Tudo é meio falso, sabe? É a indústria do big show. Não é muito verdadeiro. Porque se fosse verdadeiro, dava errado. Nós não temos nada a ver com a Taylor Swift. A Taylor Swift não tem nada para dizer a nós brasileiros, entende? Agora ela vem aqui e ela lota porque os comportamentos são pré-fabricados dentro de nós pela indústria do entretenimento estadunidense, que é muito poderosa. Aí você vai lá e você se ilude, igual você ir numa igreja e iludir que está ouvindo a palavra de Deus. É muito parecido esse fenômeno de viver coisas falsas, mas você está predisposto a que aquilo seja verdade para você. Entretanto, se a Taylor Swift sentar num banquinho e pegar um violão, é capaz que ela toque o coração de algum brasileiro, entende? Nessa simplicidade da relação. Mas aquele mega show, aquilo não é nada.
você entra e sai igual. Eu acho. Eu nunca vi um show da Taylor Swift, então não sei te dizer como é que é. Mas movimenta inclusive a economia. Muito. Diz que tem a inflação da Taylor Swift, onde ela vai, a inflação sobe. Sobre o Brasil, Pedro, como é que você está vendo o Brasil? Quer dizer, Bolsonaro quase foi reeleito, a eleição do Lula se deve a uma frente ampla, muito ampla mesmo. Pessoas que não comungam com as ideias dele, nem na parte econômica, nem na parte... Enfim, são críticas a ele, votaram nele, como essa frente que foi a frente capaz de impedir Bolsonaro de se reeleger. E ficou muito próximo. Como é que você vê isso? Você vê um risco da volta do Bolsonaro? Qual é a sua avaliação sobre o governo Lula? Temos 3h30 para responder. Essa pergunta foi enorme. Você tem que estrear daqui a pouco. Mara, é complexo, assim. Eu acho muitas coisas, não tenho certeza de nenhuma delas, assim. Primeiro, eu acho que nós perdemos a eleição. É uma ilusão achar que nós ganhamos. A gente elegeu um cargo, o gerente do executivo. Mas a gente perdeu o Congresso para eles. Eles ganharam o Congresso. Tem um Congresso de maioria deles. Os maiores partidos no Congresso são deles. Então a gente perdeu a eleição, a gente não ganhou. A gente está segurando no Poder Executivo a pressão terrível que eles estão fazendo no Congresso. E o Supremo Tribunal Federal, com os ministros que não foram indicados pelo Jair Messias, estão lá também tentando segurar alguma legalidade. Num processo todo ele, obviamente, muito complexo, muito cheio de buracos, né? Assim, com os três poderes mal acomodados e tudo isso funcionando muito mal. Eu acho que o Lula é a melhor esperança que a gente tinha. Eu acho que o PT fez um trabalho bastante ambíguo no Brasil. Eu acho que o PT trouxe coisas muito boas quando chegou ao poder, entretanto, acreditou no poder. O poder é sempre ruim. Eu sou quase um anarquista. Eu gosto do Estado, mas eu sou um anarquista com o Estado. O poder é sempre ruim. Acho que o PT não mexeu no poder. E acho que qualquer força política que chegue ao poder e não mexer no poder vai continuar fazendo mau uso dele. Por exemplo, sempre uma coisa assim boba. Quando um deputado se elege, um deputado ele é um mero representante. Ele não está lá para votar de acordo com a vontade dele. Em tese, ele está lá para meramente apertar o botão de acordo com a vontade de quem elegeu ele, entende? Entretanto, a disfuncionalidade do processo político faz com que o deputado, ao ser eleito, passe a ser alguém que agora ele faz o que ele acha que deve fazer e não o que ele foi posto lá para fazer por quem botou ele lá. Então, nenhum programa é eleito. São eleitas pessoas. Isso é extremamente ineficiente do ponto de vista do espírito democrático. O espírito democrático, o povo tem o poder. Mas a própria construção da frase inaugural da democracia, na minha opinião, já é ruim. Todo poder emana do povo. Não emana, ele permanece no povo. A ideia de que ele emana dá nisso. De transferência do poder. De transferência para o representante. Mas, Pedro, a gente teve exemplos recentes de que quando há uma mobilização da sociedade, impede-se. Eu concordo com você, o Congresso, exatamente. O Congresso foi eleito por pessoas que aquela... É muito fácil, é mais fácil manter o poder pelo Congresso do que pelo Executivo. O Executivo é uma pessoa. Congresso, quantos votos precisa para uma pessoa ser deputado federal pelo Tocantins? Mas olha só, Pedro, tem dois PLs recentes, o da privatização das praias e o do aborto, que criminalizava a vítima mais do que o estuprador, que foram barrados pela mobilização popular. Eu vou me permitir discordar de você. Eu não acho que eles foram barrados pela mobilização Foram barrados popular. por quê? Eles foram criados para serem barrados. Essas pautas que esses... Como é que eu vou chamar eles? Que estas pessoas, que esses aventureiros que estão na política apenas para enriquecimento pessoal, estas pautas que eles trazem, que são absurdas e que são chocantes, na minha opinião, elas servem para impedir que nós tenhamos a iniciativa das pautas, entendeu? Nós estamos totalmente na defensiva. Nós não sabemos que país queremos.
Eles ficam nos agredindo com um país que todo mundo sabe que é horroroso, para que a gente jamais possa sair das cordas. Igual no boxe, a gente está o tempo todo se defendendo, porque eles estão atacando de qualquer maneira. Eles inventam qualquer pauta. Não dou para você 6 meses, menos 3 meses. Eles vão trazer outra lei absurda, outra pauta qualquer, que eles sabem que tem muito pouca chance de vingar, grande parte da sociedade não vai querer, mas que vai nos impedir de pensar as questões trabalhistas, de pensar as questões da distribuição de renda, de pensar o agronegócio, de pensar a reforma agrária, de pensar tudo que poderia emancipar o Brasil. Entende? Então, não acho... Você acha que isso é método, então? Acho que é método. Na minha opinião, é método, e acho que o Brasil não tem nenhum tipo de mobilização popular hoje em dia capaz de evitar o método da extrema-direita. Eu acho que a gente está perdendo. Pô, Pedro, eu acho tô saindo preocupada dessa entrevista. Você acha mesmo que... Eu acho que a gente está perdendo. Nós não tem... Que mobilização popular que nós temos? Como é que você acha que vai ser 2026? Eu acho que ainda volta... com 2025. Eu acho que o Brasil segue no mesmo caminho de não alterar sua compreensão de como a política deveria funcionar. É uma compreensão ainda cristã. O outro espetáculo que eu escrevi, A Sombra do Pai, é sobre essa transferência para a vida em comum do mito do Messias Salvador. Nós vivemos ainda nessa esperança do Messias Salvador. Seja o Lula, ou seja Jair Messias, ou seja quem for. Isso é mentira. Agora venceu na Inglaterra hoje o Partido Trabalhista. Eu vi a foto da comemoração dos trabalhistas. Parecia uma foto de um campeonato de futebol. Ele não ganhou nada. Ele conseguiu um emprego. Entende? É uma diferença muito grande. Se ele vai ser primeiro-ministro, é um emprego. Você foi aprovado para um emprego. Ele ainda não ganhou nada. Se ele fizer bem algumas coisas do emprego dele, ele talvez ganhe alguma coisa. Mas a política vivida assim, religiosamente, na busca incansável de um Messias libertador, sempre fracassará. Sempre. Eu concordo com você. Existe um anseio, uma necessidade de se encontrar um salvador. Isso não existe. É falso. É falso, não no sentido místico, é falso nas relações da economia. O Lula chega ao poder, não quer dizer que os operários chegaram ao poder. Ele lá como presidente, ele não tem nem este poder. Entende? Como é que você faz uma reforma no salário? É uma série de outras forças que atuam. Ele não decide as coisas sozinho, mas para fazer campanha é isso que ele diz. Ele ou qualquer outro. Pedro, a gente vê agora os Estados Unidos uma perspectiva de volta de Trump, principalmente por conta do Biden, da idade do Biden, e depois do último debate, então veio foi um desastre. Eu espero que ele saia. Como é que você vê... Eu estive aqui conversando com o Rubens Recupero, que tem 82 anos e tal, e eu perguntei para ele, como é que você... o que você falaria para um outro homem de 80 anos que está no poder? Pô, dê espaço para os jovens. Você acha que isso é um problema? Acho. Eu acho que uma das maiores opressões... Existem muitas opressões estruturais da sociedade, né? Eu achava que a primeira delas, a fundamental, a sob qual todas as outras se erguem, era do homem sobre a mulher, ou do masculino sobre o feminino, porque também é uma opressão na própria pessoa do sexo masculino, há uma opressão também do feminino que há nele. Eu achava que era esta. Hoje eu já acho que não, que há uma outra que é anterior ainda a esta, que é a opressão do adulto sobre a criança. Por isso que eu escrevi também essa peça, O Recém-Nascido. Educar é inevitavelmente um processo de repressão. Então, o equilíbrio entre reprimir e, ao mesmo tempo, respeitar e dar autonomia para a pessoa é muito sutil, sabe? Então, penso que esse desequilíbrio, muito na sociedade americana e nas sociedades europeias, quando a educação é muito rigorosa, você cria um adulto com demandas de infância. Quando a infância é curta, quando o mundo delirante da infância é podado muito cedo na pessoa, a pessoa se torna um adulto infantilizado. Assistindo ao entretenimento estadunidense, né, Marvel, essas coisas, é profundamente infantil. Então, me parece que os Estados Unidos é um povo extremamente imaturo, o que é paradoxal, né, para o poder econômico e tecnológico que eles desenvolvem. Então, o Trump e o Biden são, no meu modo de entender, expressões dessa absoluta imaturidade deles. Eu acho a mesma coisa do Putin. Eu acho você vê o Putin andando assim, parece um garoto de 10 anos de idade, brincando nos salões do Kremlin. E o Lula? Acho o Lula um homem mais complexo.
Eu acho o Lula um homem que tem, na biografia dele, um conhecimento empírico do sofrimento, e isso não é desprezível. Mas acho que o Lula tem uma compreensão do poder como todos eles têm. O Lula e o PT, todos eles têm. Eu não conheço quem não tenha. Eu não conheço nenhum político que tenha por pauta, por exemplo, abrir mão daquelas regalias todas, abrir mão do foro, abrir mão disso tudo. É um emprego banal, inclusive, em grande medida. Nós nem precisamos de um Congresso o ano inteiro funcionando. Não precisamos certamente de 530 deputados federais. Talvez 200 seja mais do que suficiente. Não vejo isso jamais aparecer na discussão política, porque dar poder realmente ao povo, ou seja, manter o poder no povo, desinteressa ao político. Todo político quer ser poderoso, de direita, de esquerda, de centro. Esse, para mim, é o problema, mais do que, claro, lutar contra os radicalismos de esquerda e de direita é fundamental para manter o equilíbrio democrático. Mas mesmo a democracia, na minha opinião, ela fracassa se ela é subserviente ao poder. O poder tem que ficar com as pessoas. Dou o exemplo do policial. Um policial não pode parar uma pessoa na rua. Não? Não. Por quê? Poderia. Só diante de um crime evidente ou de uma suspeita absoluta. Senão, não pode. Não pode. Isso é que é a liberdade de estar com as pessoas. O policial é um empregado do cidadão, até do ladrão. Até o ladrão é patrão do policial, entende? O policial existe para que o ladrão seja proibido de cometer o crime e tenha uma chance de recuperação. Então, até o ladrão tem que ser tratado com respeito pelo policial. Isso seria uma sociedade justa e uma sociedade onde o poder está com as pessoas e não com as estruturas do próprio poder, entende? A burocracia, por exemplo, é um instrumento terrível de poder. Você depende do Estado para ele emitir um documento para você. Depois o policial na rua pede a você o documento que foi o próprio Estado que emitiu. Isso é um absurdo burocrático. Se foi o Estado que me deu a minha carteira de motorista, o Estado sabe se ela está válida ou não. E é um caminho para a corrupção. E por aí vai. Bom, a corrupção é o desvão do interesse pessoal. Mas a grande corrupção está na própria estrutura do poder. Eu realmente acho que a humanidade não está pensando o poder, está só pensando políticas. Pensando políticas, a gente vai ficar oscilando entre o Partido Trabalhista no UK ou o Partido Conservador, ou, pessimamente, as extremas-direitas que surgem. Mas se a gente pensar a política e o poder ao mesmo tempo, a gente talvez realmente transforme a sociedade. Coisa que o PT no poder, por exemplo, falhou. O Brasil de hoje é muito semelhante ao Brasil que o PT encontrou enquanto estrutura de poder. Mas houve políticas públicas que tiveram efeitos e modificaram razoavelmente alguma coisa, como a política das cotas para os afrodescendentes na universidade. As universidades brasileiras hoje são completamente diferentes, mas ainda são universidades com estruturas de poder igual. Não sei se eu estou me explicando bem. Está se explicando muito bem. E eu acho que são pontos que, inclusive, muitos pensadores da esquerda questionam o PT justamente por isso. De que o PT não enfrentou... Lula teve no primeiro mandato uma inclusão enorme no país, foi fantástico o que foi feito, mas não mudou a estrutura. Conversando com um petista histórico, ele me falou, olha, eu acho que o grande erro no primeiro governo foi ter feito isso via crédito e não via educação. E aí você fala assim, você pega o FIES e tal. O FIES é uma bela ideia, mas que foi pessimamente executado. O FIES enriqueceu donos de universidade privada. Porque era um duto do tesouro para as universidades privadas, enfim. Questões específicas de políticas públicas existem, são complexas, a gente vai encontrar umas melhores e outras piores. Entretanto, para mim, veja, a própria ideia de chegar ao poder e de se manter no poder já é uma ideia, na minha opinião, corrupta. Ninguém que chega ao poder deve querer ficar. É transitório. Então você é contra a reeleição? Pode ter, eventualmente, a reeleição. Eu sou contra a ideia de que o poder está no poder, entendeu? Se o poder não estivesse no poder, estivesse no povo, passar pelo poder era só um emprego. Eu acho que o presidente da República é um emprego muito menos importante que uma enfermeira. Na hora que você está sendo operado e você alguém vai ter que dar um banho em você, um presidente da República é inútil. E uma enfermeira é muito mais importante. Então, o poder, para mim, está no trabalho, entende? Essa aqui é a questão que mais me
me move, que o poder está em quem faz as coisas. Ok, Pedro, mas acontece que se o presidente da República orquestrou uma estrutura, administrou uma estrutura em que você tem acesso a essa enfermeira, a verdade é que muitas vezes você não tem acesso a essa enfermeira. Você não tem acesso aos hospitais públicos. Os hospitais públicos estão... Será que é uma questão administrativa? Às vezes eu realmente acredito que o presidente da República, como diz, é o executivo, é uma pessoa que saiba administrar bem o país, que saiba compreender as questões objetivas da realidade, é muito útil. E a vida das decisões, digamos assim, políticas, melhor ficam no Congresso, se o Congresso fosse honesto. Mas, de um modo ou de outro, o poder tem que estar nas pessoas e não em nenhuma estrutura. Isso de fato você tem... As pessoas não têm noção disso, né? Tanto que reverenciam os poderosos. Vou dar um exemplo banal. Limite de velocidade de automóvel. Por que tem limite de velocidade? Tem limite de velocidade porque as pessoas são infantis. Uma pessoa responsável dirigiria num limite razoável. Agora, o limite de velocidade, ele varia muito de pessoa para pessoa. Uma pessoa que dirija muito bem, talvez pudesse estar numa estrada a 140 km por hora, num carro bom. Uma pessoa que tem carteira há pouco tempo, que não tem muita habilidade, deveria saber isso e falar, eu tenho que andar a 90. O carro também não é tão bom. Mas como o poder não está com as pessoas, o poder está no Estado, as pessoas ficam rebeldes contra o Estado. Então, a grande coisa é você conseguir acelerar 160 e quando tiver o radar, você frear para passar a 90. Isso um homem adulto, um homem de 50, de 60 anos de idade. Percebe como isso é imaturo? Eu dei o exemplo do carro, mas isso está em toda a sociedade. Eu ontem estava andando na praia de Ipanema, teve uma ressaca, a areia estava dentro da pista. As pessoas da limpeza estavam limpando aquilo. E eu, como um bom burguês, estava com um shortinho, uma camisetinha e ia correr. Eu passei por ali, aí estava o pessoal da limpeza, eu pedi, você me empresta essa pá um instantinho? Aí o rapaz da limpeza me deu assim a pá, e eu comecei a tirar a areia junto com ele, entendeu? E fiquei conversando com eles e falando assim, por que não é uma obrigação coletiva limpar a rua? Todo mundo que está nesses prédios ali do Ipanema e do Leblon estão vendo que a rua está suja. Mas não, você paga o imposto e exige do Estado que ele faça o trabalho. Se todo mundo que está morando ali desse meia hora do seu dia para ajudar a limpar a rua estaria limpa muito antes, teria sido muito mais barato, entende? Mas não, a estrutura que a sociedade se montou é assim, eu me desobrigo do bem coletivo, que eu pago impostos e quero agora que o Estado me dê tudo. E eu viro, obviamente, um rebelde, uma sociedade de adolescentes. É assim que eu vejo. E você me lembrou um episódio que eu pensei exatamente isso, quando teve uma greve dos garis. E aí eu vi nas matérias, enfim, as ruas sujas e tal. Aí eu fiquei pensando, em tese, era para cada um cuidar do seu lixo, né? É a mesma coisa da coisa militar, também me espantou isso. Por que a ordem militar, na estrutura militar, a ordem do superior é incontestável? Eu ficava pensando, por que a ordem é incontestável? Porque uma ordem razoável vai ser obedecida. Você está no campo de batalha, você fala assim, agora vamos aqui pela direita, vamos ali pela esquerda. Mas como a guerra é absurda, a ordem tem que ser incontestável, entende? Porque se o cidadão tiver direito a dizer, peraí, comandante, como o Muhammad Ali fez. O Muhammad Ali, quando foi convidado para ir para o Vietnã, ele respondeu, essa guerra não é minha, isso é uma guerra absurda, aquelas pessoas do Vietnã não me fizeram nada, quem me faz mal está aqui nos Estados Unidos, me tratando mal todos os dias, e eu vou agora pegar a minha vida e vou lá lutar aquela guerra. Ele foi preso, porque se recusou a ir para lá. Então veja como é que toda a estrutura da sociedade tira poder da pessoa. Em tese, uma guerra só deve existir se toda aquela comunidade fala, não tem solução, temos que nos defender, ou temos que atacar para não sermos atacados, uma coisa qualquer. Mas não, as guerras pertencem a interesses de elites econômicas. Então a estrutura militar tem que impor ao soldado uma ordem absurda. É uma ordem absurda, mas ele tem que cumprir, senão ele vai preso. É disso que eu estou falando em relação ao poder, sabe? No teatro é igual, no cinema é igual, no jornalismo é igual. Quem é que manda no jornalismo? A audiência? Não. Aqui no My News é a audiência. Não, quem manda não, no nem jornalismo, manda, não. Inclusive no My News, é o dono dos meios de promoção do sinal. O My News só existe
porque interessa ao Google. Se não interessar ao Google, o My News deixa de existir imediatamente. Então, Mas ele me permitiu fazer um canal independente e não se mete no conteúdo que eu coloco. Isso é muito interessante, esse assunto. Veja, o Google, eu penso assim, aquele pessoal, eles pensaram assim, se a gente espraiar o conhecimento em muitos, muitos pequenos pedaços, a gente não precisa controlar o conteúdo. Nenhum conteúdo será dominante. Então, o My News, com todo o sucesso que tem, outras empresas com todo o valor que tem, elas não chegam como antigamente a televisão aberta chegava. A Grande Família era assistida por 60 milhões de pessoas. Aí você tem que controlar o conteúdo. Agora, se você fala com 1 milhão, com 2, com 3, você produz pessoas que explodem, duram 1, 2 anos, você não precisa controlar o conteúdo. Mas você não ter o monopólio do conteúdo... É muito bom. É ótimo. Eu acho que a gente tinha, mas nós temos o monopólio do conteúdo agora. Hoje o que existe é um monopólio do meio, né? Da ferramenta. E o meio, McLuhan, é o conteúdo. Isso é que eu acho que é o nosso engano. Você não habita essa tecnologia, você não habita essa lógica sem até às vezes perceber, sendo controlado ideologicamente. Você está fazendo o que esperam que você faça. Você acha que eu sou controlado ideologicamente pelo Google? Todos nós. Não você especificamente. Todos nós. Eu sou no Instagram. Eu no Instagram escrevo contra o Instagram. Diretamente assim. Então. A quem eu chego? A quase 1 milhão de pessoas. Tudo bem, você chegava antes a 60 milhões, mas você era controlado pelo monopólio de uma grande emissora. É interessante essa conversa, porque, por incrível que pareça, eu era muito menos controlado pela Rede Globo do que eu sou pelo Google ou pelo Instagram. Muito menos. Havia um espaço de interesse comum ali entre eu e a Globo muito maior. E eu desconfio, você sabe o que é a razão? É o capital ser nacional. Eu tenho essa impressão. Você tem saudade da Globo? Não, eu tenho saudade do dinheiro que eu ganhava na Globo. Na minha opinião, deveria haver no Brasil 100 redes Globo. Entende? Isso, para mim, teria sido a democratização do sinal aberto. E não a transformação do sinal de aberto em sinal quase que pessoal e controlado pelo emissor. O emissor do sinal, no caso o Google, e esses negócios... Meta. Eles controlam a fibra ótica e através... Nós não sabíamos nem quem é o dono da fibra ótica, né? Eles controlam, no meu modo de entender, tanto que há tantas questões. Por exemplo, agora inventaram essa palhaçada de inteligência artificial, que é uma falácia, não é? Que é uma máquina de produzir falsas realidades muito grandes. E olha o problema que isso é para a democracia. Então, na minha opinião, Mara, a gente não pode habitar esses lugares e ver a democracia sofrer o ataque que ela está sofrendo e não associar uma coisa a outra. É evidente, isso não foi acidental. Talvez o Google fique chateado de eu falar isso aqui na casa dele. Eu quero que ele se dane, porque eles não podem destruir o planeta por interesse econômico. Hoje em dia são as pessoas mais ricas do planeta. 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 empresas que controlam o fluxo da informação, porque a fibra ótica foi uma ideia genial que algum físico teve. E agora você consegue... Os caras controlam isso e fazem revoluções. Fizeram o Brexit. O Brexit foi feito assim, com venda de Big Data, para você mandar publicidade dirigida. Eu, quando trabalhava na Globo, eu sofria, porque eu falava, puxa, eu consigo enfiar aqui dentro do Agostinho uma porção de conteúdos que eu acho relevante para o aperfeiçoamento da democracia brasileira. Agora, com o meu sucesso, eu carrego todos os comerciais de todas essas empresas que depois vieram apoiar o golpe da ditadura. Você alguma vez foi censurado na Globo? Nunca fui censurado na Globo. Eu tive problemas com a Globo de eles me pedirem um pouco de... Por exemplo, eu uma vez falei para o Agostinho, eu falei assim, eu quero que o Agostinho seja preso e que dentro da cadeia ele se torne evangélico. Falei isso antes dessa moda. A direção da Globo pediu para mim para eu não insistir porque eles não queriam mexer nesse vespeiro. Erraram, eu estava certo. Aí esse vespeiro tinha que ter sido mexido naquela época, entendeu? E aí não mexeram, estão reféns agora dele. Então não fui censurado no sentido de eu fazer uma cena deles me cortarem, mas havia ali uma negociação. Mas comparado com a negociação que eu teria agora com essas empresas de streaming que estão instaladas no Brasil, a Globo me oferecia muito mais liberdade do que essas empresas. Porque essas empresas não têm interesse no Brasil transcendental, têm um interesse momentâneo, econômico. Estão aqui por um interesse que vem e que passa. Enquanto que a Rede Globo, não.
Com todas as diferenças que eu Que é tenho com a capital família, nacional. capital nacional dependem do Brasil, entende? Assim, eu tenho muita angústia com essa descapitalização do Brasil, de entregar o Brasil assim tão facilmente, ainda mais no ramo da cultura. Isso não vem de graça. Não vem de... O Netflix não quer produzir no Brasil. O Netflix quer vender a produção americana aqui. E sabe que tem que fazer alguma coisa aqui, entende? A Warner, a HBO, toda essa gente, eles não têm... Eles estão na jugular do país. O dinheiro que eles fazem aqui, uma boa parte deles vai embora. O dinheiro que a Globo fazia aqui ficava todo aqui, no Brasil. Então, nesse sentido, eu sou bastante, sei lá, nostálgico não da Rede Globo, mas nostálgico de um projeto nacional. Não que eu seja um sujeito que tenha medo das coisas internacionais, de maneira alguma, acho muito bem-vindo ver os filmes e tal, mas não apenas filmes americanos. Você falar nostálgico de um projeto nacional, eu entrevistei recentemente Ciro Gomes aqui e ele tem essa mesma nostalgia, né? Não se fala mais isso. Qual é o país que queremos? Não nos perguntamos mais isso, né? E os poderosos, eles têm um mundo que eles querem. E eles vão fazer esse mundo para nós. Nós já estamos nele. Nós já estamos totalmente imersos numa tecnologia que nós não dominamos. Então, eu acho que o que você está falando é extremamente relevante, profundo e essencial para ser discutido. Pelo seguinte, como tudo que acontece nesse país, você coloca numa polarização que não vai a lugar nenhum. Então, o que se coloca aqui? Ou temos isso, o que temos hoje, ou voltamos ao que era no passado em termos de monopólio, tá? Eu, como jornalista, eu acho ótimo, porque eu jamais poderia ter um canal de jornalismo no modelo antigo. E é verdade. Eu jamais poderia. O Google, ele tem um programa de D&I, que eles chamam, que é incentivar projetos jornalísticos pelo mundo. Tem América Latina, tem África, tem Europa, enfim. Ele tem vários desses projetos, já financiou grandes projetos. E não pedem nada em troca, não se metem no conteúdo, em nada. É um projeto muito interessante que empoderam os jornalistas. Agora, você está colocando um ponto que não é discutido por governos nenhum e nem pela sociedade. Porque os PLs que tem, o PL da fake news e tal, ele não discute isso, o monopólio da fibra, o monopólio de como chega. Eu vou te colocar... A gente tem que encerrar, porque você tem que fazer uma peça, né? Não, são 10:06. Eu tenho muito tempo. É 11h30, na sexta-feira é 11h30. Mas você veja uma coisa. Eu tive uma conversa com uma pessoa que está nesse mundo aí da tecnologia, falando sobre inteligência artificial, porque eu tive uma DR com o ChatGPT. Eu pedi para ele fazer um texto para mim, enquanto eu estava fazendo outra coisa, dei os elementos para ele, pedi para ele fazer um texto. Quando ele voltou, eu falei, isso está errado. Estava errado o que ele me deu. Eu falei, isso está errado. Eu sabia que estava errado, porque era uma história que eu conheço muito. Aí eu falei, está errado, isso que você falou está errado. Isso aqui não tem nada a ver com o que você está falando, está completamente errado. Aí ele, você tem toda a razão, me desculpe. E tal, não sei o quê. Aí voltou com outro texto mais razoável, embora eu não goste muito dos textos. Eu acho que ele me ajuda em algumas coisas, mas eu não gosto muito do acabamento final dele. E aí eu estava conversando com essa pessoa, eu falei, pô, eu tive uma DR com o ChatGPT, porque ele me deu coisas erradas, e eu argumentei com ele e tal, e depois ele foi, eu reclamei dele não estar me entregando as coisas mais atuais, e não sei o quê. Ele falou assim, Mara, você percebeu que ele te entregou alguma coisa errada. O grande perigo porque você conhecia o assunto, o grande perigo é ele te convencer que a informação dele errada é a certa. Aí eu fiquei bem preocupada. Mara, como é o nome do lugar onde a gente deixa as nossas coisas guardadas na internet? Qual é o nome que eles inventaram para nós? Nuvem. Nuvem. Na verdade, você sabe que aquilo está num hard disk em alguns computadores. A internet é uma indústria física. Ela se vende como uma indústria etérea. Ela usa todas as palavras da internet, são palavras que remetem a essas coisas etéreas, né? Uma das maiores falsidades deles é esta expressão, inteligência artificial. Isso não é nem inteligência, nem é exatamente artificial. Isso é apenas um computador, igual um computador de 8 bits.
Só que é um computador muito melhor, mas é absolutamente a mesma coisa. Ele está ligado a um banco de dados. É um banco de dados imenso. Na minha opinião, e o Bill Gates foi fazer publicidade disso porque ele estava desenvolvendo essa porcaria lá para o negócio dele lá. Foi dizer que era a revolução. É uma máquina de plágio. Não há nada ali no texto que você recebeu que não foi Que já pensado por alguém. não foi escrito antes, né? É uma máquina de plágio que plagia atomicamente. Então você não identifica autor nenhum. Mas o que não sente não produz pensamento. O pensamento é consequência da sensação. Não é capaz de compreender o conceito frio quem não sentiu frio. Entende? A máquina não produz originalidade porque ela não tem sensações. O que não quer dizer que a computação seja uma bobagem, que seja inútil. Nem não quer dizer que você ter um bando de informações de boa qualidade ligadas a um computador seja inútil. Não, claro que não é. É muito útil. Mas no momento atual, que nós estamos vivendo é um projeto político de controle da humanidade através da condenação da totalidade de todos nós para estarmos presos à tecnologia. Essa tecnologia não nos é oferecida gratuitamente porque ela é de graça. Ela empregou toda a humanidade. Todos nós produzimos programação para essas empresas sem recebermos nada. Nada. O monopólio da Rede Globo, que é consequência de ações muito desonestas da própria Rede Globo, mas também da incompetência de seus concorrentes, era péssima. Péssimo, era muito ruim, como você bem disse. Você não teria condições de fazer esse programa, nem eu teria esse tempo todo para falar se nós estivéssemos dentro da Rede Globo de 20 anos atrás. Isso é verdade. Mas hoje, eu e você, e a totalidade da classe artística, e todos os seus amigos jornalistas, ganham muito menos do que a meia dúzia que fazia sucesso na Rede Globo. Então a nossa vida melhorou? Em alguma coisa, sim. Eu concordo com você. O Google é um patrão que não controla o conteúdo, porque eu acho que ele controla o conteúdo sem controlar especificamente cada um dos conteúdos. Mas ele controla o conteúdo, no meu modo de ver. Mas, principalmente, é um patrão que não te paga. É um patrão que você que se vire para se pagar. Mas, Pedro, você não acha que o que seria legal, e aí eu vou repetir uma frase sua, não é que assim, o Google, ele vira, então, a TV Globo na milésima potência, né? Porque é muito maior. Não seria melhor, então, que se tivesse mais 100, para que não tenha... O problema é o monopólio, sabe? Tanto antes como hoje. Claro que é. Várias coisas. Primeiro, a questão trabalhista. A humanidade desapareceu com o trabalho garantido, 13º, férias. Você não tem nada disso de trabalho no Google. Os funcionários da Google têm, mas quem produz programação para o Google não tem. Do Google, porque o Google não se comporta como um patrão. Ele se comporta como uma pessoa que te ofereceu uma sociedade, ou uma parceria, melhor dizendo, né? Então, eu acho prematuro para a humanidade o desaparecimento das garantias trabalhistas, no momento em que ainda tantas pessoas vivem em precariedade, entende? Principalmente um país como o Brasil, pobre como o Brasil. Os Estados Unidos é hoje um país pobre. É verdade. Tem muita pobreza nos Estados Unidos. É verdade. E o desemprego que essa tecnologia produz é gigantesco, entende? Então é muito mais complexo. Eu não estou dizendo que é apenas ruim, nem estou dizendo que a Rede Globo, o monopólio da Rede Globo, ou da CBN nos Estados Unidos, da NTSC, sei lá o quê, daquela meia dúzia que tinha lá, era bom. Mas, por exemplo, os Estados Unidos é um bom exemplo. A televisão local americana tinha muito mais força do que a televisão local brasileira. A televisão local brasileira, ela era uma mera reprodutora da Globo, ou do SBT, ou do que fosse. Enquanto que a produção local americana tinha valor local, era assistido pelo público local, tinha uma parte maior da programação, tinha uma economia local que girava aquele troço, entende? Talvez você pudesse ter o My News lá, naquela circunstância, como uma televisão local. E aí, se você obtém uma audiência, ou se você tem uma originalidade, você acabava chegando numa programação nacional. Não é o melhor dos mundos, mas é um mundo. Outra coisa também que, Mara, me angustia. Graziela também fala muito nisso. Não há modelo perfeito, se não há uma discussão ética. Você sempre vai encontrar falhas. O Google tem falhas, a Globo tinha falhas, tudo tem falhas. Existe uma necessidade de a tudo acoplar uma discussão ética. Então não é que eu não possa fazer certa coisa, é se eu devo. Se é justo para com a comunidade que eu faça isto.
sempre me preocupo em estar atento a essa pergunta. E, mais uma vez, também, isso que nunca está permanente, né? O bem comum e o bem individual. A vida humana se dá numa relação entre essas duas coisas. Uma rua é um bem comum. O automóvel que a pessoa tem é um bem individual. Na minha opinião, quanto melhor o bem comum, menor a necessidade de um bem particular excessivamente. Você tem uma boa rua, você não precisa de um carro tão bom. Como eu entendo, tá? A internet, para mim, é uma rua. Eu acho que a internet deveria ser um serviço público, assim como uma rua. Ela nada mais é do que uma rua. Se o Brasil tivesse uma internet pública, você chegava junto ao poder público e falava assim, eu quero alugar tantos bytes nessa rua. E você pagaria um valor apenas do custo acrescido de uma taxa administrativa mínima, entendeu? E todo mundo teria oportunidade de andar nessa rua. E você não teria o controle ideológico através do controle do fluxo. Isso se você tiver um governo que não tenha poder permanecer nas pessoas. É assim que eu imagino que a humanidade pode evoluir. Senão a gente vai ficar girando. Se não se coloca uma questão ética no centro... Isso é verdade. Você tem que ir atrás de uma questão... É importante essa valorização. Esse entendimento, como a Grazi fala. Mas... O Jô, que é teu amigo, só porque eu lembrei, você falou da Grazi. Qual é a grande coisa do Jô? Além da inteligência dele, por que o programa dele foi o que foi? O Jô era um homem de grandes princípios éticos. É verdade. O Jô tinha um amor sincero pelo Brasil. E ele tinha um amor... E pelas pessoas. E pelas pessoas. Quer dizer, e pelas pessoas. Eu fui entrevistado pelo Jô 2 ou 3 vezes. Nunca me senti tão bem. Ele olhava para mim com um respeito transcendental. Ele tinha um princípio ético. Ele não estava ali para ser desonesto comigo. Ele estava ali para ser o mais honesto possível comigo. Não é à toa que o Jô mudou a televisão brasileira. E, ouso dizer, ele mudou o Brasil. Porque quando ele foi para o SBT, porque a Globo não quis o programa dele, a política brasileira passou pelo programa dele. E com respeito, uma competência e uma honestidade que nunca antes tinha acontecido, sabe? E, infelizmente, depois, hoje não temos um substituto para o Jô. O que temos no lugar do Jô é muito menos correto eticamente do que ele era. Então, o Jô é um bom exemplo de saúde, digamos assim, do que eu entendo como saúde, como futuro. E não como essa coisa que fica rodando assim. E o cara do Google senta aqui, eu diria isso para ele. Eu perguntaria para ele, o que você quer com o estudo que você está fazendo? Você quer o quê? Você sabe o que está acontecendo com tudo isso que você está fazendo? O cara do Facebook, o cara esse aí, Zuckerberg, sei lá o quê. O que você quer? Pedro, e você? O que você quer? Essa pergunta é muito transcendente. Por incrível que pareça, eu acho que tem uma boa clareza do que eu quero. Eu quero dinheiro. O dinheiro, a angústia econômica, a angústia financeira, você entrar em perspectiva de dívidas ou de você ter desejos razoáveis, tá? Eu não quero ter um avião, eu não quero ter 5 casas, eu não quero ter uma piscina aquecida de 25 metros. Acho que é preciso ter desejos compatíveis com a possibilidade do planeta. Mas o ser humano é muito apegado ao bem material, porque a vida é desconfortável. Ter frio, ter fome, querer ir e não ter meios. Eu agora vim no ônibus para cá e os artistas todos deviam andar de ônibus para lembrar como é que é a vida do público. Essa é a vida real das pessoas. A vida real das pessoas não é um carro com ar-condicionado. A vida real das pessoas é um ônibus bastante desconfortável, barulhento pra caramba, que a cada 100 metros para. Então, assim, a gente votaria melhor se a gente compreendesse. Mas o que você quer, então, Dinheiro. Você tem, porque você tem uma boa vida, você tem uma vida tranquila. Eu tenho ansiedade financeira. Sério? Tenho. Eu tenho obrigações financeiras altas, porque eu trabalho numa moeda e vivo em outra. Então, eu tenho um câmbio que me acossa. Eu tive muitas filhas. E é uma ilusão achar que um artista, que um ator de televisão ganha um dinheiro suficiente para que ele possa, na minha idade, estar vivendo de rendas. Eu não tenho como viver de rendas. Eu não estou indo para o teatro hoje às 11h30 da noite, que eu acho divertido. É o meu trabalho. Eu preciso ganhar esse dinheiro. Graças a Deus eu tenho ainda energia e tudo para ir para lá e tudo. Mas meus colegas da minha idade
todos estão entrando em grande agonia financeira, mesmo porque não tem mais o patrão lucrativo que era a TV Globo, que era um patrão tão rico que, de fato, a partir de um determinado momento, pagava você muito bem. Esse patrão desapareceu. E eu acho que ele vai desaparecer cada vez mais. Eu tenho a impressão que a Rede Globo vai ser vendida. Ela vai fechar as portas. E o patrão atual que tem é esse patrão indiferente a você. É um patrão que não te dá garantia nenhuma e que não está interessado no país que você está. Mas você não se preparou. Como é que você se preparou para aposentadoria? Você você é aposentado oficialmente pelo INSS? Eu não me acho no direito de me aposentar. Por quê? Porque eu tenho energia para trabalhar, porque há no Brasil milhões de pessoas que precisam muito mais de uma aposentadoria do que eu, entende? Assim, eu não quero me aposentar. Enquanto eu puder trabalhar, eu não quero me aposentar. Eu tenho um bem valioso que eu posso vender e fazer alguma renda para mim. É provavelmente o que vai acontecer. Não sei, mas... Você não pretende se aposentar nunca? Porque eu estou falando de se aposentar porque... Eu vou ganhar um salário mínimo, eu nunca contribuí de maneira Você nunca contribuiu? Não. Eu nunca tive preocupação com isso. Também vou ser muito sincero, quando você ganha o dinheiro que eu ganhei na Rede Globo, por alguns anos, tá? Eu trabalhei na Rede Globo quase 40. Eu ganhei muito pouco no começo e tal, ganhei bem a partir de um determinado ponto, e de fato, na grande família, teve uma hora que era um sucesso tão grande que eu ganhei um dinheiro em comum. Por alguns anos apenas, 3 ou 4 anos. Quando você ganha um dinheiro assim, você não acredita que você não vai ganhar ele para sempre. Entendeu? É uma coisa muito ilusória a riqueza do assalariado. Você teve um grande salário, mas eu nunca tive mais-valia sobre ninguém. E o que faz você ficar muito rico é ter mais-valia. Isso é uma lógica econômica do sistema, não vou dizer capitalista, porque é uma injustiça de todo o sistema econômico. Mas você guardou dinheiro? Guardei algum, mas longe de eu poder não trabalhar. Eu acho isso até bonito. Eu acho bom ter que trabalhar. Eu vivi, durante algum período, com excesso de conforto. Eu falava, você poder tudo, dentro de um desejo razoável. Nunca pude comprar um avião. Acho uma coisa desleal com a humanidade alguém ser dono de um avião, ou ser dono de um iate. Juro. Eu entrei no ônibus, gente, não aconteceu nada. Entendeu? Eu estava lá perdido, entrei no ônibus. Todo mundo pode andar de ônibus, todo mundo pode andar a pé. Você pode ter uma casa boa, mas você tem que ter 5 casas boas, ou luxo, sei lá, o planeta não suporta. Mais ou menos, Agostinho. Eu já fui assaltada andando aqui de tarde e várias pessoas, não fui a única. A questão de segurança no Brasil é muito complicada, tanto que quando ele me falou que estava no ônibus, eu fiquei preocupada. E aí, o que você me disse? Não, eu sou adorado. Todo mundo me celebrou aqui, é verdade. Você foi, todo mundo viu o Agostinho. Você não correu. Eu não estou dizendo que sempre todo mundo que anda de ônibus vai ser assaltado, não é isso. Mas o Brasil passa por um momento muito difícil de segurança. Essas pessoas, inclusive, não precisa ser rico para ser assaltado. Aliás, o rico está de carro blindado, enfim. Não, a violência atinge muito mais as pessoas mais pobres do que as pessoas mais ricas. É verdade. Inclusive porque no episódio violento, geralmente tem 2 pobres, o assaltante e o assaltado. Exatamente. Então, quando a violência nos chega, a impressão que a gente tem é que ela se inaugurou ali. Mas, na verdade, quando a violência nos chega, ela já existe há muito tempo antes na pessoa que está nos agredindo. Claro que sempre há uma psicologia de alguém que pode ter se desvirtuado de maneira muito radical. Mas eu acredito que grande parte da violência é fruto da pobreza. Vamos voltar para a questão da aposentadoria e dinheiro. O que você diria para os jovens artistas? Eu não seria imprudente como eu fui, de não ter me preparado para outra profissão além de ser ator. Eu, se não puder representar, não sei viver de nada. Eu gosto de dirigir, eu vou ter que virar o Agostinho de verdade, vou virar motorista de táxi. Porque eu não sei, eu não estudei, eu não fiz colégio, eu não fiz faculdade, eu não tenho chance nenhuma no mundo a não ser representar. E como se vê, as atividades profissionais, elas oscilam muito durante a vida. Eu tive a grande sorte de ser concomitante da TV Globo. E a grande sorte de ter conhecido na Rede Globo 3 ou 4 amigos que me mantiveram lá. E a grande sorte de ter feito a Grande Família. Mas se nada disso tivesse acontecido, eu provavelmente teria
como a grande maioria dos meus colegas atores que não fizeram televisão. Eu teria vivido bem modestamente, num país que tem serviços públicos inconstantes, né? Então, eu aconselharia qualquer jovem artista a se preparar para as eventualidades. Não dá para viver do trabalho de ator, de atriz, Mara, todo ator conhecido que sentar aqui será testemunho de que é possível viver da profissão. Mas para cada um que sentar aqui, tem 10 que tentaram e não conseguiram. Para cada jogador de futebol que fez sucesso, tem 1000 que não conseguiram. Eu jogava futebol depois da Grande Família com 3 ou 4 garotos que tinham sido semiprofissionais, tinham chegado a jogar na Itália. O cara caiu, quebrou o joelho, ele já não tem a mesma explosão, né? Tá perdido, entende? Então, sei lá, nessa sociedade que nós temos, em que, por conta da complexidade das tecnologias, todo mundo sabe apenas um pedaço da operação, ninguém mais é capaz de construir uma casa. Tem que chamar um engenheiro, tem que chamar um arquiteto, tem que chamar um pedreiro, tem que chamar um eletricista, tem que chamar um bombeiro. Você tem que saber ser engenheiro, arquiteto, bombeiro, pedreiro, alguma coisa nessa imensa subdivisão das tarefas, porque ninguém é capaz de fazer tudo para a sua própria sobrevivência, como, por exemplo, a população que estava aqui antes da chegada dos europeus, da invasão europeia aqui, aquelas comunidades, cada indivíduo, sozinho, fazia tudo para a sua sobrevivência. O desenvolvimento ocidental não foi por esse caminho, foi por outro, por a concentração de conhecimento específico em cada um de nós. Então eu digo, obtenha um grau desse. Saiba fazer alguma coisa, porque senão você vai ficar desempregado ou um subemprego. O que você fala para suas filhas em relação a dinheiro, a finanças pessoais? Guarde dinheiro, não gaste muito? Como é que é o pai? Eu falo, vou apresentar para vocês a Mara. Eu falo. Eu acho que você vai ter um conselho muito melhor. Eu sou muito inábil para finanças pessoais, porque eu acho que eu tenho maus hábitos de menino rico. Deixa o Nilton escutar, vou mandar essa sua declaração para ele, que vai falar, não! Talvez... Não, mas eu acho que isso a gente deveria aprender na escola, essas questões. Elas se confundem, o problema da educação econômica é que ela se confunde com o mercado. Nós não estamos falando disso, entendeu? Isso é que é ruim. O mercado é uma instância da economia. É que saber lidar com dinheiro é muito difícil. Tem que saber, porque o dinheiro é a expressão do desejo. Então, na verdade, você tem que saber lidar com o teu desejo, sabe? Assim, porque é o teu desejo que você tem que saber lidar. Não posso, não devo, gostaria. Mas eu sei porque para mim é muito difícil. Eu fui um menino crescido numa casa farta. Então, eu tive que aprender, que eu fiquei pobre depois quando eu fui trabalhar. Então, comecei a... caramba, não posso mais comprar isso, aquilo. Não vai dar, vou ter que esperar, vou ter que juntar 6 meses para poder fazer aquilo. Isso parece assim falando, parece uma brincadeira, mas é para a psicologia do ser humano muito difícil. Eu lembrei muito de, enfim, vários analistas políticos que dizem o seguinte, que Bolsonaro precisa de Lula e Lula precisa de Bolsonaro. Eu não concordo. Sinceramente, eu não concordo. Por quê? Das maiores injustiças que eu acho que há em fazer essa equivalência. Eu acho que não. Acho que o Bolsonaro não precisa do Lula, nem o Lula do Bolsonaro. Tanto que o Lula é um fenômeno muito anterior ao Bolsonaro. Eu acho que o Lula, na verdade, não precisava de nada. O Lula era uma esperança autêntica do Brasil. Que essa esperança tenha se realizado apenas em parte é mesmo uma conversa longa para se ter. Eu acho que é em parte. Eu acho que houve ali muita incompetência, muito fracasso. Principalmente houve desprezo pelo mundo sindical. É exatamente de onde... Tanto que os sindicatos se desarticularam muito depois do governo Lula. Mas não acho que um precisa do outro, acho que é mentira. Esse desejo de fascismo, esse desejo de maldade que tem na pessoa de Jair Messias e de quem o idolatra, quem precisa disso são eles mesmos. Eles não precisam de nada para... Eles produzem isso, eles mesmos, pela ignorância em que eles vivem. Estou te falando isso, é muito conhecimento, é angustiante tudo que a humanidade sabe. A humanidade sabe muito. Mara, quantas horas uma pessoa, quantos anos a pessoa vai ter que ler, vai ter que estudar para ter um conhecimento razoável da realidade? Se um físico sentar aqui, ele vai ter que falar com a gente um beabá da física, porque a gente não vai entender. Eu não entendo nada de economia. Quando vocês começam a falar de taxa prime e um não sei o quê,
eu sinto angústia, porque a minha vida depende dessa porcaria. Eu falei, caramba, eu agora não entendo nada disso e eu, para ir ao mercado amanhã, deveria saber isso, mas eu não consigo compreender. O conhecimento da humanidade hoje é muito, muito sofisticado e eu acho que isso gera muita insatisfação, porque ninguém é capaz de abraçar isso tudo. E você depende. Você vai se operar, o médico sabe o que tem que fazer com você. Você leva teu carro na oficina, o mecânico sabe o que tem que fazer com o teu carro. Pensa no indígena brasileiro. O cara acordava de manhã, ele sabia tudo o que ele tinha que fazer para a vida dele inteira acontecer. Eu não sei as angústias que os indígenas brasileiros tinham. Não conheço, porque tentei até ver nos estudos. É difícil compreender aquelas comunidades, aquelas sociedades. Mas certamente isso me chama a atenção. Não havia emprego. Não havia patrão. Você consegue imaginar uma sociedade que não tem patrão, que não tem emprego e que não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Não tem abstração do valor das coisas. As coisas valem imediatamente. É um modo muito diferente de estar no planeta, sabe? É por isso que eu tenho tanto interesse nisso. Então, acho que é isso. Não concordo que Lula e Bolsonaro se precisem nem tenham equivalência. Acho que o fenômeno fascista é infinitamente pior do que o fenômeno lulopetismo. Embora eu seja um crítico severo do lulopetismo. Mas não tem, para mim... Por isso que votei no Lula. Sem sombra de dúvida. Não tive nenhuma hesitação. E acho que é mentira dizer que há uma equivalência. Analista político tem que fazer terapia, né? Tem que fazer análise antes de fazer análise política. Obrigada, viu? Pela entrevista. Mas isso não foi uma entrevista, foi uma conversa maravilhosa. Eu que te agradeço. E agradeço ao Google também nos dar a oportunidade de filmar. Não esqueçam de ir para a peça, ele vai ficar em cartaz até 3 meses. 3 meses aqui em São Paulo. Eu vou para lá ver de novo.